Oi, vocês estão bem? Eu sou Pilar e normalmente essa é a frase que eu uso para começar as minhas aulas. Lá no Instituto Federal de Brasília, no Campo São Sebastião, onde eu tenho a honra de atuar como docente em língua portuguesa. Parece uma frasezinha meio besta, meio, bom, vamos começar? Uma pergunta retórica, mas na verdade ela não é, ela é uma pergunta genuína. Ela busca de fato saber como vocês estão. É interessante a gente pensar nisso. Eu planejei essa frase. Ela foi friamente não, calorosamente calculada para moldar o começo de uma conversa, o começo de uma história, o começo de uma interação com pessoas com as quais eu posso exercer o meu papel como docente. Ela evidencia e ela é carregada, ela não é besta de forma nenhuma porque ela é carregada de significados. Ela é prenhe, ela traz uma potencialidade enorme de fazer sentido. E ela pode informar vocês sobre quem eu sou enquanto pessoa, enquanto profissional, como eu entendo o mundo enquanto pessoa, enquanto profissional, como eu gostaria de agir sobre o mundo, ou como eu ajo sobre o mundo enquanto pessoa, enquanto profissional. Ela evidencia uma compreensão da educação como um espaço de cuidado, de uma política do cuidado, uma perspectiva ética, estética e política de cuidar. E nesse sentido, saber como vocês estão é fundamental para qualquer início de conversa. É interessante a gente pensar que essa frasezinha tenha tantos conceitos, né? Ela fala sobre quem eu sou, ela fala sobre como eu entendo o mundo, ela pode dizer como eu ajo sobre o mundo. E aqui eu já estou trazendo conceitos lá da análise de discurso crítica, que é a minha área de especialização, que eu fiz no mestrado e doutorado, lá da UNB, no departamento de linguística. Mas isso é história para outro dia. Esse potencial de significar das palavras foi uma das coisas que mais me encantou quando eu comecei a fazer letras. Mas como assim você veio parar na letras e decidiu ser professora? Eu não decidi ser professora a priori. Minha vida, de forma nenhuma, é em linha reta. Na verdade, ela é uma coletânea bastante vasta de tropeços e atropelos que me fez chegar a vários buracos bem fundos, mas também me fez chegar a lugares em que eu pude ser. Então, nesse sentido, eu sempre gostei muito de estudar. Eu gostava de estudar tudo. Eu gostava de estudar física, eu gostava de estudar matemática, eu gostava de estudar astronomia, eu gostava de estudar coisas que não estavam sendo lecionadas naquele momento, eu gostava de fazer redação, enfim. Gostava de tudo. De tal modo, era fascinada com história, filosofia, de tal modo que eu não sabia para onde eu ia. Quando chegaram a me perguntar, o que você quer ser quando crescer? E eu não sabia o que responder, porque eu gostava de tudo. Então, inicialmente eu achei que eu quisesse ser médica, porque eu queria ser que nem meu avô, depois eu fui fazer música e não era bem isso, e de repente eu caí na letras e me tornei professora e virei meu avô, mais ou menos, parecido. Então, não é em linha reta, mas há alguns passos que vão se reiterando ali, enfim, que vão fazendo sentido cada vez mais. E aí, quando eu cheguei na Universidade de Brasília, eu descobri que eu adorava estudar aquilo que eu estava estudando, que era o potencial das palavras produzirem significado, o potencial que nós, seres humanos, tínhamos de falar e, ao falar, de ser no mundo, e ao ser no mundo e falar no mundo, construir uma realidade social compartilhada com outros seres humanos. Essa humanidade, essa potência do social, dessa ferramenta que é a linguagem, me encantou profundamente. E numa disciplina que eu fiz no primeiro semestre, na leitura e produção de textos, eu conheci uma pessoa, uma professora, Viviane de Mello Rezende, que me acompanha até hoje. Ela foi minha orientadora do PIBIC, mestrado, TCC, antes, aí depois mestrado, doutorado. Inclusive a gente tem vários textos em coautoria. Amo você, Vivi. E ela me ouviu fazer perguntas.
gostei dessa pergunta. Você não quer ser monitora no semestre que vem, não? E eu, caramba, quero! Aí no segundo semestre, nossa, eu tô me achando, sou monitora. E aí quando eu cheguei para fazer a monitoria, eu me encantei com a possibilidade não só de aprender, algo que eu já estava entendendo que eu gostava muito, mas com a possibilidade de trocar ideias e dar vazão àquilo que eu tinha aprendido por meio do contato com outras pessoas. E aí caiu a ficha. O que eu sempre gostei durante toda a minha história não era da matéria A, B, C, não era caramba, aprendi a fazer uma equação de segundo grau, que legal, aprendi a fazer uma derivada, nossa, sou legal, sou inteligente. Não. O que me desafiava, o que me instigava era justamente esse aprender, esse poder ser mais. E eu me realizava nisso. Essa ideia do ser mais, que é o que define o ser humano para autores como Paulo Freire, fez sentido para mim naquele momento. A vida foi me levando por outras jornadas. No meio da minha graduação eu me casei, me tornei mãe. E eu precisava, então, buscar outra forma de contribuir com o mundo para além dessa vida de sobrevida, né? Da minha vida mais pessoal, de ser filha, de ser esposa, de ser mãe. E eu descobri na educação uma grande ferramenta que me possibilitou exercer um papel social que deu vazão a uma ânsia. Essa palavra esquisita, né? Eu aprendi com um cara que chama Fernando Pessoa. Inclusive o livro dele está aqui. Mas é um papo para outro dia. Inclusive esse livro foi um dos motivos pelos quais eu fui para letras, mas a gente conversa sobre o Pessoa outro dia. Mas ânsia. Ânsia é uma vontade que chega a dói. É uma vontade tão forte que move tudo, é um movimento, né? É algo que dá nome a muito mais do que apenas um momento, mas um movimento. E essa ânsia era de poder contribuir com o mundo para além de mim. Então não bastava que eu fosse mais, que eu aprendesse mais. Era necessário que todos pudessem ser mais. E eu descobri na docência, principalmente quando de fato eu me tornei professora do ensino básico. Quando eu ingressei no magistério público, na Secretaria de Educação do Distrito Federal, que eu fui atuar no Centro de Ensino Médio de São Sebastião. São Sebastião é realmente a minha casa. E lá eu descobri que a educação tinha o potencial, de fato, de transformar não só a realidade social, mas a mim, aos outros, de forma genuína, de forma verdadeira. E aí eu percebi que a educação seria a minha ferramenta para poder ser no mundo para além de mim mesma. Eu tinha muitos sonhos, sonhos de que todos pudessem sonhar, sonhos de que todos pudessem ser, assim como em vários momentos eu pude ser. Sonhos de poder transcender situações em que eu fui proibida de ser o que eu era, pela violência. E aí eu entendi que era necessário que eu sonhasse com outras pessoas, que eu conversasse com outras pessoas, para que esse sonho não fosse sonhado só por mim. E eu descobri que muita gente também sonhava esse sonho. Um sonho que pode ser construído por meio da educação pública de qualidade. Então, nesse sentido, para mim, a sala, o chão de sala, é o espaço que me retroalimenta, que me engrandece, que é o lugar onde o sonho sonhado pode se tornar utopia, né? Um sonho sonhado por várias pessoas, como me ensinou Rubem Alves. E nessa jornada, então, eu me sinto profundamente honrada de poder compartilhar com vocês, lá no nosso QG, no Campo São Sebastião, ideias sobre a linguagem, mas também aqui nesse espaço virtual, nesse momento que a gente está distante e que eu sinto tanta falta dessa retroalimentação, que a gente possa trocar ideia, que a gente possa conviver, que a gente possa aprender, ser mais, neste canal do YouTube, que nós, professoras e professores do Instituto Federal de Brasília, do Campo São Sebastião do Ensino Médio, estamos desenhando com tanto carinho para vocês.
Então, se vocês estiverem a fim de conversar, se vocês estiverem bem, curtam, troquem ideia com a gente, compartilhem essa mensagem, se inscrevam nesse canal, divulguem não só para os outros colegas de vocês, alunos e alunas, mas para toda a comunidade de São Sebastião, do mundo, para que a gente possa de fato trocar ideia, construir, saber, promover uma divulgação científica, enfim, a partir da educação pública do Distrito Federal, a partir da educação pública federal. É isso, e vou encerrar falando meu outro bordão, que é o bordão de final. Beijo em vocês. Até mais.